que realiza a ciência não apenas de maneira abstrata e formalística, mas enraizada na complexidade da existência. Então, essas já são ideias que vêm com você, que foram abraçadas de maneira com paixão pelos discípulos de Husserl. Renovar a Europa a partir do espírito, a partir da filosofia, a partir de uma responsabilidade que vem com a filosofia. Assim diz Husserl, citação, a filosofia como ciência rigorosa, página 3. A filosofia, desde os seus primeiros inícios, avançou a pretensão de ser ciência rigorosa. E, precisamente, a ciência capaz de satisfazer as mais elevadas exigências teóricas e de tornar possível uma perspectiva ético-religiosa, uma vida regulada por puras normas racionais. Então, a filosofia na história, ela deve avançar soluções para problemas reais e atuais. Ela não está na torre. A filosofia deve servir, existe uma obra, Die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie, o significado para uma visão do mundo, da fenomenologia. Edstein também segue essa linha, dizendo que, sobre Husserl, é preciso dizer que a maneira de como ele orientava o olhar para as próprias coisas e educava a todos, fixá-las espiritualmente com toda clareza, de descrever de maneira sóbria, fiel e conscienciosa, libertava o conhecimento da arbitrariedade e da vaidade, conduzindo a uma atitude cognoscitiva simples, humilde e objetiva. Conduziu também a uma libertação de preconceitos, a uma disponibilidade imparcial de aceitar novos conhecimentos. Então, essa liberdade do preconceito, o professor Francesco tem batido muito nessa tecla. Nós podemos ter preconceitos contra os, sei lá, que não são da nossa turma, contra aquelas filosofias que nós não abraçamos, que nós não seguimos. Mas também podem existir preconceitos contra filosofias baseadas em alguma abordagem religiosa. Podem ter preconceitos contra os católicos, os evangélicos, contra a própria Edith Stein, contra os metafísicos. Podemos ter preconceitos contra qualquer tipo de pessoa e pensador, e devemos nos libertar contra qualquer preconceito, contra os marxistas como contra os agostinianos. Não temos como ter preconceitos. Então, uma disponibilidade imparcial de aceitar novos conhecimentos. A partir de uma abertura desta, é possível, sim, inserir o tomismo numa perspectiva fenomenológica. Eu tenho tenho ainda algum tempo? Já passei, porque a gente começou mais tarde também. Mas eu vou passar, falei alguma ideia de conteúdo, o ser humano como espírito, alma, corpo. Na obra Potência e Ato, ele já aproveita do contraste entre potência e ato. Fala dessa potência de Deus. Deus possui potência. Esta pergunta nos leva à analogia entes. Esse é um conceito que Edith Stein pega de Tomás de Aquino. O que é essa analogia entes? Nada pode ser afirmado da mesma maneira de Deus e das criaturas. Se eu digo que a criatura tem potência, significa que essa potência não é atualizada, ela vai ser ainda. A potencialidade é o limite na criatura, eu ainda não. Em Deus, a potência é
perfeitamente realizada, atualizada, é potência ativa. Então, Deus é ato puro. Daí, Edith Stein assimila essas ideias do tomismo, da essência, do ato, da potência. Mas não vamos pensar que Edith Stein repete tudo de Tomás de Aquino. Esse é o último ponto que vou só tocar, porque nós temos o livro do Francesco, que destacou a presença de Duns Scoto no pensamento de Edith Stein, no ser finito e ser eterno. Quando Edith Stein toma a decisão de aproximar-se de Tomás de Aquino, já dissemos que ele faz uma leitura totalmente própria e autônoma, crítica. E Edith Stein, em Ser Finito e Ser Eterno, constrói a sua obra-prima, que contém a sua visão metafísica e antropológica própria. Essa é a obra de Edith Stein. Ela foi chamada de platônica, ela foi chamada de tomista, foi chamada de aristotélica, mas não é nada disso. Ser Finito e Ser Eterno é uma obra original, que utiliza várias fontes. Quando Edith Stein trata o problema da individualidade, que é um problema importantíssimo de toda a época contemporânea, moderna, a singularidade, ela encontra em Tomás de Aquino uma tal de doutrina da individuação, que ela não segue, ela não pode, não quer seguir. O que é essa doutrina da individuação? Tomás trabalha com conceitos de gênero, espécie, indivíduo. Se o universal é a humanidade da qual todos nós participamos, como podemos explicar a presença da multiplicidade, ou seja, dos indivíduos? A resposta que Tomás dá e que podemos dar, eventualmente, para os animais, para as plantas, é que a ideia universal de animal, de planta, de ser humano é aquilo que faz com que aquela pessoa seja humana, aquela coisa seja essa planta. Tomás diz que aquilo que faz a individualidade é a matéria, signata quantità, ou seja, a matéria já caracterizada pela dimensão da quantidade. A matéria material, sensível, já organizada. Ou seja, em outras palavras, posso chamar qualquer pessoa e perguntar: qual é a diferença entre mim e entre você? O que se deveria dizer na perspectiva atomista? É a matéria. São átomos, são moléculas, células diferentes. E o resto é a humanidade. Essa é igual. Mas ele já diz: isso não basta. Há na individualidade algo muito maior. Na verdade, essa é uma definição ao negativo que Tomás traz. Edith Stein quer trazer uma definição ao positivo. Há algo de específico, de individual, que ela identifica com uma citação bíblica do livro do Apocalipse, aquela pedra única entregue a cada um, que faz a individualidade, que faz o ser humano único, irrepetível. Então, é a famosa Receitas da tradição escutista. Né? A Receitas, aqui e agora, aquilo que você é, aqui e agora, que é único, irrepetível. A individualidade, a singularidade, como última solidão diante de Deus, uma singularidade que não pode ser tocada e não pode ser partilhada. E Edith, então, ela volta para o pensamento de Scoto, de Duns Scoto, e este pensamento realmente está mais em conformidade com a sua visão antropológica, a partir das bases fenomenológicas,
pois ela mostra que esta forma é apenas uma forma vazia. Isso nos leva a uma visão mais complexa. Esta forma vazia, que seria a humanidade, ela precisa ser preenchida por indivíduos concretos. E este preenchimento de uma forma vazia não pode ser realizado através da matéria, mas através de uma plenitude qualitativa que venha a ser o núcleo pessoal, intangível. A conclusão rápida: a Edith Stein, ela não é tomista, ela não é platônica, ela não é só discípula de Husserl, ela utiliza, dialoga com todas as tradições antigas, medievais, modernas e contemporâneas, não para chegar a um cômodo sincretismo, mas porque ela é convicta de que cada pensador pode dar uma contribuição para iluminar um ou outro aspecto específico da realidade complexa do ser humano que ele estuda, examinando as próprias coisas, os próprios seres, as próprias experiências e relacionamentos, através das vivências da consciência. Tampouco podemos dizer que o interesse de Edith Stein para a filosofia medieval estaria movido por interesses apologéticos. Aí quero defender intelectualmente a fé que abracei. Não isso. Como se vê da grande liberdade com a qual ela trata os filósofos, sejam eles cristãos ou não. Muito além de algum princípio de autoridade, Edith sabe que filosofia se faz numa comunidade que transcende os limites do espaço e do tempo, que somente na abertura ao outro, ao pensamento diferente, surpreendente, os próprios limites intelectuais, culturais, históricos serão superados e poderão impulsionar o percurso do pensamento humano na direção de uma compreensão cada vez mais profunda do mundo de Deus e do ser humano. Obrigada. Teremos agora alguns momentos para algumas perguntas. Quem gostaria de aprofundar ou então acrescentar alguma ideia sobre o que foi falado? Professor Gil Franco. Primeira coisa é uma curiosidade. Você comentou a respeito então tem uma coisa um pouco a parte do próprio tempo. Você comentou um pouco a respeito dos arquivos, né, lá em Colônia. Nessa parte que não foi publicada ainda, no material que se encontra lá, você teve a oportunidade de alguma maneira verificar. Existe algum material que seja novo a respeito da relação do pensamento dela com o de Heidegger, tanto pessoal quanto do pensamento mesmo? Porque assim, do que eu tenho manuseado, eu tenho identificado melhores coisas mais nas cartas a Ingarden e também nos próprios textos que ela escreve no confronto com o próprio Sentença Eterna. Então, nessa fase até 36. Mas também tem uma passagenzinha em que ela fala do conhecimento que ela teve de Heidegger naquela autobiografia. Mas eu desconheço a respeito de documentos que porventura estivessem lá, que são manuscritos e que não tenham sido publicados ainda. Se resta lá algum deles, se não foi publicado, e que teria essa relação. Né? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é assim. Sobre essa questão de ele estar ter ou não sido comunista, né? Ter ou não se tornado comunista.
quer dizer, é o que me parece, na verdade, em Edith Stein, tal como qualquer outro filósofo, que dialoga com a tradição, dialoga com a tradição, mas o interesse não é por se tornar intérprete de autores, mas na verdade enfrentar problemas e, em diálogo com a tradição, resolver esses problemas, né? Então, Edith Stein, nesse sentido, pelo que você argumenta, não seria de fato, não poderia ser de fato considerado atomista, mas assim, qual seria, o que é que você acha que é o aspecto mais fundamental do tomismo que ela traz à tona? Né? O que seria de fato assim o elemento mais fundamental? Você consideraria que isso não veio de nenhum outro filósofo, mas só pode ter vindo de fato de Tomás, se esse elemento é de fato um elemento conceitual específico, né? Porque eu pergunto isso porque, conversando esses dias, né, a respeito dessa questão do conceito de pessoa principalmente, eu tenho percebido que Edith Stein mantém um elemento caro a ela, o conceito de pessoa, e essa pessoa com esse caráter substancial. Mas aí quando você fala que em Tomás de Aquino, a pessoa, na verdade, se distingue de outra, não no sentido daquilo que ela é enquanto substância, no sentido mais postático, pessoal, como dito, mas no sentido material, quer dizer, então se esse não é o elemento, qual seria o elemento mais próprio? Que de alguma maneira é o que ela encontra em Tomás de Aquino. Isso eu acabei por ficar um pouco sem ter clareza, porque eu não sei se de fato dá para ter clareza, mas qual seria algum elemento que seria mais preciso? Você acha que realmente foi em Tomás que ela encontrou? Bom, obrigada, professor Gil Franco. Quanto à primeira pergunta, esses manuscritos ainda estão sendo descobertos de vez em quando. Alguém tem uma carta, alguém ainda tem um manuscrito em casa, ou alguma herança, mas eu também pessoalmente não conheço esses manuscritos. Eu sei que eles existem, né? E eu conheço alguém que tem acesso a esses manuscritos. Eu trouxe essas informações a partir dessa pessoa que tem esses manuscritos. Mas a questão de Heidegger, não sei novidades no momento. Até que acho que você estuda a relação de Stein e Heidegger, né, de uma maneira mais precisa, mas tem como ter algo, né? A questão é aberta. A segunda, Edith Stein, eu não é tomista. O que ela pega de Tomás de Aquino? Ao meu ver, que uma interpretação e uma opinião pessoal, ela se entusiasma diante de uma visão completa da realidade, que de repente consegue considerar também Deus com uma grande naturalidade, numa visão única, harmoniosa, onde os limites são fluentes. Para a pessoa de fé, não há essa distinção, essa separação entre o mundo material, o mundo humano, o mundo daquilo que ela vem a chamar a razão natural, a razão sobrenatural, a fé e a razão. Eu tentei destacar isso no início. Ao meu ver, um primeiro elemento, essa possibilidade da razão humana de abraçar verdades reveladas, às quais ela não teria acesso apenas através das experiências e da elaboração intelectual, através da abstração das experiências. A razão discursiva é apenas uma parte da razão. Então, essa completude. Um segundo elemento que eu acredito entra muito no ser finito e ser eterno é a dimensão da analogia entes. Essa analogia pode ser considerada um dos pontos principais do tomismo. Nada se pode dizer da mesma maneira da criatura como do Criador. Na verdade, o Criador contém tudo. Mas a partir da criatura, que é o nosso raciocínio,
Nós não chegamos a dizer exatamente como é Deus, como é a justiça de Deus, como é a potência de Deus, como é o amor de Deus. Então, nós podemos dar pistas, nós podemos identificar direções, criar analogias, exemplos. É por aí que a gente imagina ou pensa que seja. Ou dizemos ao negativo, é muito mais fácil dizer o que ele não é. Aí nós estamos com Dionísio. Mas essa analogia antes, acredito que seja um ponto firme, forte, que Edith Stein pega do tomismo. Ela assimila as questões disputantes sobre a verdade, a possibilidade, né? Essa questão da razão ser única, uma só, né? Como também o professor Juvenal explicou ontem, a fé não é algo que se acrescenta à razão, é preciso desligar a razão para crer, ao contrário, é preciso potencializar a razão para crer. E o conceito de essência, então, a base da metafísica de Tomás de Aquino, né? Ente et essência. Então, de novo, a distinção. As essências fenomenológicas estão na consciência. As coisas se apresentam na consciência e existem Diwesenheit nas essências. E é uma curiosidade que tem uma explicação através de Brentano, que Husserl usa o conceito de essência. Realmente, as essências se apresentam na consciência, mas só podem se apresentar porque existem na realidade. Essa é a reviravolta metafísica, ao meu ver, de Edith Stein. Metodologicamente, ela começa com aquilo que está na consciência. Mas ela sabe que nada poderia estar na consciência se não estaria na realidade. Você é o Gianfranco. Você não é apenas aquele Gianfranco que está na minha consciência. Seria muita pretensão minha dizer que você é o Gianfranco que está na minha consciência. Se não estivesse na minha consciência, você não existiria. Então, obviamente, abre-se o caminho para uma realidade externa através da intersubjetividade. Eu, Gianfranco, também que está na consciência de todos aqueles que estão aqui, aqueles que são da sua família, e aquele Gianfranco que está na mente de Deus, no coração de Deus. Então, as essências estão na realidade. Ao meu ver, é um ponto onde Edith Stein, em Ser Finito e Ser Eterno, abre a fenomenologia a uma metafísica. Quanto à filosofia do ser humano, a questão da alma como substância espiritual, obviamente, tem um fundo tomista. É apenas a questão da individuação que talvez, não sei se é permitido dizer, foi uma maneira infeliz de Tomás de se expressar. Talvez seja isto. Talvez seja uma questão de uma interpretação de Tomás. Mas, lido e dito assim, a gente quase não acredita que Tomás chega a dizer uma coisa dessa. Mas está ali. O princípio da individuação é matéria. Daí é um ponto que ela não aceita. Eu ainda sou do parecer que ela é bastante tomista no sentido que ela segue Tomás de Aquino na metafísica, na antropologia, com as necessárias atualizações que a filosofia contemporânea trouxe, a valorização do indivíduo, da singularidade, da relação também, do relacionamento. Mas não dá para dizer que ela não é tomista também. Ela não é uma tomista no sentido tradicional da palavra. Ela é uma estudiosa, uma pesquisadora, alguém que busca conhecer, encontra muitas respostas e utiliza muito da terminologia tomista no final, não no início.
Mas confesso que há muito a ser estudado ainda sobre esse assunto. Queria propor a Úrsula se a gente ainda podia retomar esses pensamentos, por exemplo, com relação a Agostinho e Tomás de Aquino, de filosofia cristã como explicativa do dogma, como explicativa da primazia de explicação do dogma e da revelação. E que esse termo, por exemplo, filosofia perene, e o que diz Jacques Maritain na neoescolástica, o neotomismo, se estaria ainda com alguma relação com a fenomenologia de Russell, né? Assim, e teria alguma contribuição maior e melhor para explicar o dogma. Bom, eu vou responder rapidamente. Eu não disse com todas as palavras, mas podia ter dito que Wittgenstein exatamente não é newtonista nem neoescolástica. Acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Ela não é alguém que quer trazer o Tomás tal qual para o século XX ou nós, século XXI. Então, ela não trabalhou nessa linha de defender o dogma. Não é tarefa da filosofia. O dogma se aceita por um ato de fé. Vamos pensar alguns dogmas da Imaculada Conceição de Maria. Não tem como chegar lá com a filosofia. Mas a filosofia, ela pode aprofundar, ela pode mostrar a razoabilidade da fé. Então, ela é uma estudiosa de Tomás de Aquino, uma estudiosa crítica. Mas a possibilidade, se isso interessar alguém, de fundamentar e deixar mais claro o dogma, acredito que até a filosofia contemporânea pode dar contribuições. Mas não é o caso da Edith Stein, não é a intenção da Edith Stein de ser uma teóloga, né, ou realizar alguma forma de apologia. Isso ela deixa para outras pessoas. Bem, boa tarde, obrigado. Eu gostaria de agradecer e parabenizar a professora Úrsula pela organização do evento. A gente sabe como é difícil essas coisas e tem sido muito bem sucedido. E gostaria de dizer também que eu a conheci há pouco tempo e já aprendi a admirá-la. Uma pessoa sempre muito gentil com atenção aos alunos e a todos. Bem, a minha pergunta ela vai no seguinte sentido, vai no sentido da ignorância. Eu não conheço Edith Stein. E aí, a pergunta que eu vou fazer é porque eu vou fazê-la porque não tenho condição eu mesmo de respondê-la, pela minha ignorância. O pensamento de Edith Stein tem sentido se nós tirarmos Deus da história? Eu estou pensando aqui nas pesadas exigências que Habermas faz para que o pensamento teológico, a religião, venha para o debate público. Então, se eu tirar a noção de Deus ou a necessidade de Deus do pensamento de Edith Stein, ela tem sentido para ser discutido numa comunidade de falantes que não necessariamente acreditam em Deus, ou que têm a mesma religião, professam a mesma fé. Ou seja, a minha preocupação é saber se podemos utilizá-la, podemos trabalhar com ela, pensar com ela num debate público.
É isso. Então, Luciano, primeiro, obrigado pelas lindas palavras. Luciano é doutorando, então não é alguém ignorante, porque se mostrou assim, muito competente em áreas gerais da filosofia, em sala de aula e tal. Infelizmente não conhece Wittgenstein. Então eu vou ser bem polêmica na resposta. Vamos supor o seguinte.